Se hoje você perdesse todo o seu dinheiro, tivesse que gastar com alguma coisa, enfim, você teve uma grande emergência, você precisou gastar todo o seu dinheiro, como você começaria do zero? Hoje eu vou fazer um vídeo exatamente sobre isso, o que eu faria se eu perdesse tudo e como eu começaria do zero. Sem nenhuma fórmula mágica, sem nenhuma promessa absurda de ganho ali, de capital, ganho de dinheiro absurdo ali, sem nada disso. Começando do zero, do simples e, como diz o Bruno Rosolini, o básico que funciona. Se eu perdesse tudo, a primeira coisa que eu faria quando eu fosse reestruturar os meus investimentos não seria começar investindo. E eu sei que isso choca muita gente, pode deixar você meio confuso. Como assim? Você não investiria se o intuito é você investir? A questão é que, se você investe sem nenhum planejamento, se você investe sem nenhuma estrutura na sua vida financeira, isso é pura loucura e você pode perder o seu dinheiro a qualquer momento. Inclusive, se você já teve um dinheiro investido ou algo assim e você acabou perdendo isso, é porque provavelmente a sua estrutura não era tão boa assim, se é que você tinha alguma. Quando eu digo estrutura, eu quero dizer algo sobre reserva de emergência, sobre um planejamento no seu salário, sobre ter ali tudo bem anotadinho, bem específico, para que você possa saber para onde vai cada gasto. Então, quando você tem essa estrutura bem planejada, você consegue sim começar a investir depois disso. O começo dos investimentos não é nenhum glamour, não é nenhuma maravilha, mas sim uma estrutura. Então você precisa ter essa estrutura para depois investir. O primeiro passo é você saber quanto entra e quanto sai. Lá ele. Do seu salário, tá? Estamos falando de dinheiro. Então, quando você sabe quanto você está tendo, quanto você está gastando, aí sim você começa a ter um norte, ter um horizonte para você seguir. Então, você precisa saber essa sua renda ali, quanto dinheiro está entrando. Então, se você vai pegar ali o seu salário de 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 reais por mês, então você precisa saber, bom, eu recebo isso aqui por mês, nas minhas contas fixas eu tenho isso, nas minhas contas variáveis eu tenho isso. Então, eu tenho que organizar isso tudo, saber quanto está sobrando para que eu possa começar a investir. E se você é daqueles que, quando sobra o dinheiro, você pensa em gastar, então pegue e comece a colocar uma parcela nos investimentos como se fosse uma conta fixa, tá bom? Então pega ali 30%, 40% do seu salário, ou até mais, menos, quanto você estiver podendo reservar para investir no momento. Faça isso com que não sobre ou sobre pouco dinheiro do seu salário. Então, essa aba de investimentos vai ser uma nova parte, uma nova tabela ali para você pagar, tá bom? É como se fosse uma nova conta que você tem que pagar todo mês. Assim, vai sobrar menos do seu salário e você estará investindo todos os meses. Inclusive, isso é algo que eu faço e, como eu mencionei, eu faria se eu perdesse todo o meu dinheiro, enfim, se eu precisasse começar do zero. Isso é algo muito importante, você precisa ter na sua mente. Colocar o seu investimento como algo fixo, algo que não pode deixar de ser pago. Quando você não controla o seu dinheiro, você passa a obedecer o seu dinheiro. E como eu falei em outros vídeos, você acaba agindo por impulso. E o impulso sempre vai te prejudicar. Não é sobre você cortar tudo que tem no seu salário, e sim sobre cortar o que não é tão eficiente para você, o que não faz algo tão bom ali, não te beneficia de alguma forma. É claro que às vezes ter uma assinatura a mais, ter algo a mais ali que você acaba gastando o seu dinheiro, pode trazer uma certa felicidade. Mas você não depende daquilo ali. Então, se você não depende daquilo ali, isso pode ser cortado. Você não precisa parecer rico para as pessoas, você precisa ficar rico. Então, parecer rico e estar rico são duas coisas totalmente diferentes. Antes de investir, eu montaria uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência não é um investimento, é uma proteção para que nada aconteça com os seus investimentos. Então, se você tiver uma reserva bem gorda, bem bruta ali, você vai ter uma liberdade financeira bem melhor. Então, quando eu digo sobre reserva de emergência, muitas pessoas colocam ali, falam a respeito sobre ter de 3 a 6 meses do seu salário. O que seria isso? Você pegar ali, então se você recebe 2, 3 mil reais por mês, vamos botar assim, 3 mil reais por mês é a sua renda mensal, né? Então você recebe 3 mil por mês, o ideal é que você tivesse ali algo em torno de 3, 6, 9, 12, 15 mil reais ali, mais ou menos, 18 mil reais de reserva de emergência. Por que isso tudo? Porque se você pegar e tiver um problema, você for mandado embora, você tem ali de 3 a 6 meses do seu salário normal para poder continuar vivendo e planejar algo diferente. 6 meses é um tempo considerável para você se reestruturar caso algo aconteça. Então eu sei que parece muito dinheiro, né? Você ter 18, ter 15 mil reais ali na sua conta, ou até mais, dependendo do seu salário, pode parecer um pouquinho de loucura, mas você não precisa ter isso do dia para a noite, de um mês para o outro, tá bom? Você pode construir isso com o decorrer do tempo. Então por isso que eu falei que você não necessariamente precisa começar a investir, né? Comprar ações, fundos imobiliários ou algo do tipo. Você precisa montar a sua reserva
reserva de emergência, de preferência num CDB ali de liquidez diária, num RDB também, não importa, desde que ele tenha liquidez diária para que você possa sacar esse dinheiro a qualquer momento, mas que ele continue rendendo caso você não saque. Depois de ter essa reserva de emergência, aí sim eu começaria a investir, mas começaria ali do básico, algo simples, ações pagadoras de dividendos, ações perenes, coisas que a gente tem ali na nossa bolsa de valores e que dificilmente vai quebrar, sabe? A renda variável, como o nome propriamente diz, ela é variável, mas a gente consegue ter uma noção de algumas coisas. Se você pegar uma empresa de muito risco, ela vai te pagar mais, porém ela tem muito risco. Agora, quando você pega uma empresa de baixo risco, ela vai te pagar um pouquinho menos, porém, obviamente, você vai ter menos risco, né? Você vai ter um risco de perder o seu dinheiro bem menor. E é sobre isso que a gente precisa trabalhar quando a gente começa a investir, tá bom? Então, você ter uma previsibilidade é algo muito importante no seu investimento, principalmente quando você está iniciando, quando você não tem muito conhecimento. Então, ações, fundos imobiliários, ações americanas, mas que sejam algo mais previsível, pode ser uma ótima opção para você também. E alguns erros que eu não cometeria jamais, isso eu coloco na minha vida desde que eu comecei a investir, e você deveria colocar isso na sua também, é parar de gastar para aparecer, sabe? Vou ali numa festa, eu nem quero gastar tanto assim, mas como eu tô com aquele meu coleguinha, aquele meu amigo ali que gasta bastante, eu também vou gastar para poder me equiparar a ele, né? Estar ali comparado a ele, gastando a mesma quantidade ou até mais. Então não faça isso, isso vai drenar o seu salário muito rápido e você não vai perceber. Outro erro que eu jamais cometeria é investir sem estudar, é investir sem saber o que você está fazendo, sem saber o porquê que você está comprando aquela empresa e sem saber nem mesmo o que é que aquela empresa faz, o quanto ela vai te pagar ou algo do tipo. Isso são coisas que você acha que está fazendo certo por estar investindo, mas você está drenando o seu dinheiro ali, acabando investindo em algo ruim, em algo que pode trazer um prejuízo no curto, médio ou até mesmo no longo prazo. E o último erro que eu posso dizer para vocês é pular qualquer uma dessas etapas, tá bom? Então, se você vai gastar ali, ou então se você não vai estudar, como eu mencionei, é algo que vai te prejudicar também, porque você precisa seguir o passo a passo, montar a sua reserva de emergência, parar de gastar que nem um louco, não se comparar e não estudar, tá bom? Isso são coisas que você precisa fazer, você precisa parar para estudar, você precisa ter a sua reserva de emergência e com certeza você precisa parar de se comparar aos outros. E se você está começando a investir agora, fique ciente de que você não está atrasado. Você começou no momento certo. Na verdade, o melhor dia para começar foi ontem. Como você não começou, o melhor dia é hoje. Então comece a estudar, monte a sua reserva de emergência e comece a investir com consciência. Isso com certeza vai mudar a sua vida no longo prazo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que precisa começar a investir ou que já começou, mas está cometendo algum desses erros que a gente listou aqui. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!